Então, esse é bem típica, bem tradicional, essa luta do Mato Grosso do Sul, por um lado, pessoal armada de fogo, enfim, e outro lado, os Guarani Kaiowá resistindo e partindo para a autodemarcação, retomando as suas terras, e há esse confronto, mas muitas lideranças já foram assassinadas nesse contexto, mas de qualquer forma, quero deixar aqui que essa resistência e luta histórica, os Guarani Kaiowá segue firme, não vão recuar, isso já está muito claro. Muitas declarações já foi divulgada amplamente que os Guarani não recuam da bala, ele fala, a gente não vai correr da bala, a gente vai morrer, mas não vamos recuar. Então esse que é a mensagem que quero trazer para o nosso debate. Espero que os apoiadores considerem alguns pontos para que apoiem não somente Guarani Kaiowá, mas todos os povos que hoje se encontram, os seus direitos se encontram ameaçados, né? E são todos os povos do Brasil, mas conjuntamente com várias organizações de categorias diferenciadas se reunindo, apoiando essa demanda indígena, com certeza a justiça vai acontecer, outra justiça, né? Porque isso, a nossa luta é para isso, como aqui já falou, para defender, ao demarcar terra, defende uma vida, uma geração futura, biodiversidade, enfim. Então essa é a luta dos Guarani Kaiowá e também a luta de todos os povos indígenas do Brasil. Então eu quero finalizar assim, e muito obrigado pela atenção. Giovanni, quero sentar aqui na gente, falar um pouquinho. Tem mais ou menos 1 hora até o almoço. Depois para você aqui, talvez. Para organizar de novo. Se quiser. Do lado do Giovanni. Tem perguntas já, não precisa fazer nada. Vou passar, só ter o microfone, o outro não está funcionando, então a gente tem que ir e voltar, por favor. Bom dia, doutora Joênia, bom dia, doutor Tony Benítez. Eu sou Carlos Tucano, eu particularmente não conheço a doutora Joênia. Ela foi uma grande lutadora indígena para a defesa da Raposa Terra do Sol, em Roraima. E o Tonico Benítez já há alguns anos, há mais de uma década, já que está se pautando sobre a questão de demarcação das terras indígenas. Como a doutora frisou muito bem sobre demarcações de terras indígenas, e o Toninho colocou muito bem também, desde 1500, sobre os massacres, a nível antropológico, a nível jurídico. Então, eu queria saber de vocês, de opiniões claras, sem mesclagem, sem nada, que vocês são verdadeiros lutadores pelas causas dos povos indígenas, que vocês chegaram a ter esse patamar do nível superior. Em primeiro lugar, eu queria perguntar para a doutora Joênia o que é demarcação das terras indígenas. Por que até agora o governo não consegue demarcar terras indígenas totalmente? O que eu ouço a nível de informações que não chegam até nós, para os povos indígenas, só tem até agora 13% de terras indígenas demarcadas. Os Guarani Kaiowá e os demais povos indígenas que sofrem tanto a nível para a defesa das suas terras, por que o governo não consegue, para essa minoria que existe hoje no país, que é menos de 1 milhão, só é de 13% que está sendo demarcada? Para onde que ele direciona projetos para valorização, para sustentabilidade? Qual é a dificuldade que o governo encontra? E eu também quero saber, doutor Toninho Benítez, por que o governo não... Porque já que vocês têm esse trânsito a nível
político nacional, que vocês têm um nível superior. Porque o índio sempre é renegado porque não tem curso superior. E vocês chegaram até agora. Então eu queria saber de vocês qual a dificuldade que o governo enfrenta. Será que é por causa dos latifundiários, por causa da política que ele não consegue implantar? Já que a doutora falou da Fundação Nacional do Índio, a Fundação Nacional do Índio é um órgão que ela proteger e ela está dilacerada politicamente. O que ela consegue administrar hoje? A gente só fala de impeachment, de corrupção no país, e o índio, que não tem nada a ver com a história, acaba acaba se prejudicando. Então eu queria saber de vocês também, para que nos explicasse para nós. Eu estou, como a doutora acabou de falar, ela veio de Roraima, eu vim do Amazonas, lá de Pari Cachoeira, município de São Gabriel da Cachoeira, justamente para ver a realidade, como é que estão as grandes cidades. Porque até hoje nós temos sido objeto de pesquisa. Então, doutora Joana, nós temos também dia 9, que nós estamos fazendo pelo 3º ano, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, no dia 12 e 13 estaremos manifestando no Parque Laje. Então, meu muito obrigado, eu gostaria que me explicasse, me explanasse melhor. Obrigado. Como é que é seu nome? Carlos Tucano. Seu Carlos Tucano. Você mora lá no Amazonas, né? Eu vim de lá, estou há 20 anos aqui. Tá. Ah, você mora aqui já? Estou perdido aqui. Ah, tá. 20 anos é pouco, hein? Então eu moro em Roraima, não vivo em Brasília, nem no Rio, mas assim, eu tentar explicar para você, mas teria que dar um Temer aqui para a gente pressionar ele na parede para responder isso, senhor. Não vou passar a mão na cabeça de governo nenhum, eles não fazem porque não querem. Não administram mal o país. Violam direitos e não estou nem aí para o povo indígena porque não tem voto. Esse é um grande problema. Não fazem porque não querem, má vontade. É isso. Então eu acho que para a FUNAI é a mesma coisa. A FUNAI não tem, eu trabalho com orçamento de 36%. Eles não têm interesse de apoiar quem apoia indígenas. Essa é a grande questão. Se for extinta, eu não vou me surpreender nada, porque o país hoje está numa verdadeira bagunça e não tem moralidade nenhuma. Onde todos quase estão envolvidos com corrupção, respondem processo, e aí eles estão fazendo isso na maior cara lavada. Não sei, eu estou me incomodada. Eu como indígena, como mulher, como cidadã, como eleitora, eu estou muito indignada da forma que nosso país está. Onde pessoas não têm mais aquela coisa de esconder o que querem, estão negociando direito para poder se manter no poder. Eu não sei se vocês estão incomodados como eu estou, mas eu estou. Moralidade está lá embaixo, gente. A gente precisa fazer alguma coisa urgente. Não vamos botar essa pessoa para se reeleger novamente, não, por favor. Né? Eu estou muito indignada. Eu não sei, agora com a FUNAI, né? Colocaram uma pessoa sem consultar a gente, né? Estão sabendo que, acabei de ler uma notícia agora, que estão querendo mudar a legislação sobre licenciamento ambiental para passar hidrelétrica por dentro de terras indígenas sem muita flexibilidade e com mais facilidade. Então, gente, a gente está vivendo um total retrocesso. Eles não conseguem cumprir direitos porque não querem. Né? Porque tem várias situações de latifúndio no país, na Amazônia, no país, se for administrar direitinho, conseguem regularizar a situação das terras indígenas. Né? Legislação tem. Agora, dinheiro tá. A gente viu aí, quem assiste jornal, viu para onde está indo o dinheiro. A má administração do país. Agora, a FUNAI, tadinha. A FUNAI, assim, não tem poder nenhum para demarcar terras indígenas, se a gente não viver. Agora, tem que nós, como indígenas, né? Você falou assim da gente, né? Obrigada aí por reconhecer, mas não sei, Tonico, mas a gente tem muita dificuldade também, né, Tonico? Eu me formei assim, não foi com bolsa nenhuma, nem com cota nenhuma, mas incentivo mesmo dos parentes, mas a gente está aqui, né? Não tem apoio de governo nenhum. Então, eu sou muito bem livre para falar de governo, de político, então eu estou assim, com a mão bem aberta assim, para programar. Então, assim, a gente se sente mais como indígena, a gente se sente responsabilidade de falar
disso para os nossos parentes, né? Para que tenha consciência do que está passando no país. Porque o senhor tem razão quando fala que os indígenas não têm muita informação. Não tem mesmo, não. Lá em Pará, às vezes eu viajo, não estou entendendo ainda por que o país está vivendo essa situação. E é nossa obrigação, e é uma obrigação nossa, né? Eu me sinto na obrigação de informar a comunidade do que está vivendo hoje, né, o país. Pastor Tarico, falei demais. Sim. Bom, acho que a Jana já resumiu muito bem, né? Eu também entendo dessa forma, porque governos, acho que nunca, a partir do Mato Grosso do Sul, por exemplo, existe essa demanda desde 1980, né? Essa demarcação, né? Uma demanda antiga, né? Aí, até hoje, vários governos, seja presidente, foram assim, entrando e saindo, mas nenhum, ao meu ver, priorizou, ou seja, não se preocupou em solucionar definitivamente. Sempre hoje, muitas vezes, para garantir a permanência nas terras, hoje em processo de demarcação, somente essa resistência indígena, ocupando, resistindo ali, os povos Guarani Kaiowás ocupando e resistindo, e nesse momento o governo nunca, assim, ao meu ver, se preocupou em resolver definitivamente, e às vezes, várias vezes, somente a ordem judicial, que como forma de, não é assim definitivamente, mas é uma decisão, às vezes, provisória, né? Porque às vezes pode mudar ainda essa decisão, né? Por exemplo, está em processo de demarcação, e esse processo foi parar na justiça, e a justiça, a gente sabe que também não se preocupa e deixa lá anos e anos paralisado e não sai, né? E, por exemplo, esse do Marangatu, por exemplo, onde mataram o Simeão em 2015. 10 anos já paralisado no Supremo. Então todos os processos já deveriam ter resolvido, se quisessem, né? E o governo, eu acho que não há essa preocupação. Só há preocupação, como eu já falei, quando há movimentos, quando há pressões. E acho que nesse momento o governo pelo menos chama a atenção. Quando aconteceu esse movimento dos Guarani Kaiowás, sobre todo o Guarani Kaiowá em 2012, só naquele momento um estudo foi publicado. Eu participei de um estudo de levantamento, de identificação de uma terra, que o grupo do GT tem entregado em 2009 o relatório para a FUNAI. Só que precisou desse movimento nacional para a publicação. Se não acontecesse esse movimento, até hoje estaria paralisado esse estudo antropológico lá no gabinete da FUNAI, né? Então, todo esse. Depois, outra parte está no Ministério da Justiça, né? E vários outros processos, com certeza, se encontram na Casa Civil, na Presidência da República. Então, existe vários relatórios das terras para regularização na FUNAI. E naquela época, eu lembro bem que a FUNAI culpou o antropólogo. Falaram que não, o antropólogo não entregou o relatório, então por isso não pode ser publicado. E depois, houve movimentos por parte do antropólogo, falaram, não, a gente entregou. O relatório, a cópia está aqui, mostrar para todas as lideranças. O relatório foi concluído, foi entregue à FUNAI, e agora a FUNAI precisa analisar e publicar, né, para começar a regularização do processo. Né. 3 anos depois, quando aconteceu esse movimento, somos todos Guarani Kaiowá, naquele contexto, naquele momento, o Dilma deu entrevista, falou, publique então, já que os movimentos estão em toda parte, então publica o relatório dos Guarani Kaiowá, e foi publicado. Então acho que então, nesse contexto, para mim, fica muito claro que essa força do movimento é válida sim, né?
não sei se estou respondendo, mas pelo menos essa rede de articulações, essa pressão por parte do movimento popular, ou seja, do movimento indígena nacional, vale sim para que o governo, pelo menos para chamar a atenção do governo para a demarcação. Se não houver um movimento, um grande movimento, acho que ele não, sempre fica paralisado, né? Porque até hoje, acho que em 15 anos, somente 3 terras Guarani Kaiowá foi assim concluída, ou seja, homologada a área, o estudo, ou seja, chegou ao final, né? E o resto está na fase de identificação para publicação, declaração, que está no Ministério da Justiça, né? Mas como que isso avança? Somente com a pressão, né? Os Guarani Kaiowá indo para lá, para Brasília, pressionando o presidente da FUNAI, pressionando o ministro, enfim, só assim eles pegam informações, só assim vai demandando, né? Então acho que eu, como já me falou também, eu não sou do governo, eu sou estudante como de antropologia, sempre apoio movimentos eu sempre falo de injustiçado, né? de povo injustiçado, porque existem brasileiros, mas tem uma parte que sofre injustiça, né? E principalmente nós indígenas, que mais sofrem, né? Depois outras parcelas também são injustiçadas, né? Então eu estou sempre apoiando esses povos brasileiros injustiçados para que ocorra em algum momento a justiça para essa parcela do povo brasileiro, né? Então, na minha condição de Guarani Kaiowá, e como também acadêmica, né, eu sempre coloquei a minha vida, né, à disposição para buscar justiça, né? Mais dignidade também para todos lutadores que lutam pela justiça, porque somente a luta, eu acredito que somente uma luta articulada pode, capaz de trazer a vida mais digna para todos, né? Porque sem a luta, a forma que a história mostrou, né, não há justiça, né? Somente o pessoal lutando que vai conquistar a justiça e assim por diante. Não sei se respondi, mas então por isso eu, na minha condição de acadêmico, também sempre levo essas informações, muitas vezes recentes. Por exemplo, quando parecer ministro tanto da AGU e o presidente assinou, o nosso povo se encontra em vários lugares, né? Muitas vezes lá no acampamento, à beira da estrada, sem acesso à internet, muitas vezes não há nem sinal de celular, mas eu e outros nossos companheiros sempre tem essa preocupação de levar essa informação até eles, o que está acontecendo, né? Então, por isso essa liderança de frente, que eu chamo de liderança de frente, que se encontra hoje no centro urbano, uma parte eu entendo que ele também como um dos informantes, seja capaz de acessar em primeiro lugar essa informação toda para repassar, né? Então, nesse sentido, também eu circulo, ando, pergunto, ligo o que está acontecendo. Estou lá na aldeia, fazendo um trabalho, uma semana fora, sem acesso à internet, quando volto, o que está acontecendo? Muitas coisas aconteceram. Então, essas informações, e acho que entre nós, indígenas que vivem nesse contexto diferente, é importante a gente repassar sempre o que está acontecendo, né? Até para a gente tomar uma posição e sempre acompanhar. Então esse acho que é o nosso papel de como porta-voz, como interlocutor. Enfim, eu entendo dessa forma. Obrigado. Bom dia a todos.
Eu sou Niara do Sol. Bom dia, Joelma. Tive o prazer de conhecê-la hoje. O Tonico eu já conheço há bastante tempo. Eu faço parte dessa exposição da Jaguatapurã e a gente tem o Espaço Natureza. Esse Espaço Natureza, a gente está desenvolvendo um trabalho que não é só o plantio, mas também como cultivar a terra, para que serve o que se está plantando, e uma série de coisas. E ali surgem muitas perguntas e vários assuntos. Então saiu o assunto de uma ou duas etnias que elas não eram reconhecidas como etnia. A pergunta é bastante complexa. E como a gente tem os puris também, que não são reconhecidos pela FUNAI como uma etnia, porque não tem uma aldeia, pajé, cacique, essas coisas assim. Então esses grupos, eles tinham terras que eram propriedade deles. Sítios, né, onde eles plantavam, conviviam, mas eram indígenas. E aí eles foram reconhecidos pela FUNAI após uma grande luta, e aí a FUNAI, essas terras que antes eles eram proprietários, ela passou a ser terra federal, né, a terra do governo. E com 3 anos, não lembro bem direito a história, mas aproximadamente 3, 4 anos, estes grupos foram tirados dessas terras que era propriedade deles, mas que agora era da federal, e passada para uma outra terra, e aí houve um processo de essas terras que antes eram dessas pessoas serem vendidas para fazendeiros. E aí uma pessoa me pediu que lhe fizesse a pergunta para saber se a senhora, como advogada, tem conhecimento e se isso acontece, por exemplo, se os puri, que tem vários sítios que eles plantam, têm vida própria, se eles foram reconhecidos pela FUNAI, eles perdem essas terras. Muito obrigada pela resposta. Obrigado, Niara. Eu sugiro que 3 ou 4 pessoas. Vamos juntar 3 perguntas, depois mais 3. Não sei para que a Ana Paula tem que ir. Olá, bom dia. Eu gostaria de fazer. Quer um? Voltou. Eu gostaria de perguntar ao Tonico e à Joênia como é que vocês veem esse movimento, porque o Tonico fala da viagem dos Guarani Kaiowá, Terena, que a gente tem acompanhado aí de vocês até a Brasília, para pressionar, para lutar pelos direitos de vocês. E eu gostaria também de saber como que vocês veem esse movimento de vocês, lideranças indígenas, irem para outras instâncias, como por exemplo a ONU, denunciar o que o governo brasileiro tem feito com vocês, né, de os direitos de vocês no âmbito mais internacional e se isso tem consequências diretas ou a médio e longo prazo no Brasil. E também gostaria de perguntar ao Tonico a importância, que você falasse um pouco sobre a importância dos cantos, né, das rezas dos Guarani Kaiowá nesse processo de retomada das terras indígenas no Mato Grosso do Sul. Obrigada. Você mais uma, depois posso para tu, depois. Eu queria também saber, por exemplo, dentro do Senado, existem alguns partidos que são apoiadores dessa causa indígena nesse momento ou não, né? E também, reforçando a pergunta que ela fez, se no nível internacional há mobilizações para que entidades internacionais intervenham nesse momento de pressão. Última, né? Tem mais uma, não? Tem várias mais, mas você quer 3 em 3? Vou tentar ser objetivo, vou tentar ser objetiva. A primeira pergunta relacionada a...
tentar lembrar. Sobre os puris. Eu não ainda tinha ouvido falar deles, mas eu não tenho conhecimento. Mas eu sei da legislação, lógico. Então eu vou tentar ver. Ter a questão do auto-reconhecimento, né? É um direito. A Convenção 69 da OIT, ela segura isso. A gente tenta bater o pé, assim, dizendo quem reconhece a comunidade indígena, a coletividade, viver a ascendência pré-colombiana, né, digamos assim, a descendência indígena, e ser reconhecido por um grupo, né? Essa questão. Hoje eu estava até comentando antes de começar, né, que a gente vê isso na Raposa Serra do Sol. Você esqueceu de colocar o CIE de 1971, que vai para a listinha lá de organização indígena. Mas a gente trabalha muito essa questão, por quê? Porque algum tempo atrás era perigoso se identificar como indígena, né? Eu tive uma experiência muito grande, assim, uma vez eu estava indo para minha casa e tinha um parente, parente que a gente chama indígena, né? Estava quase no portão da minha casa, aí ele parou e perguntou de mim assim, a senhora tem um emprego, eu posso capinar? Aí eu olhei assim, é parente. Eu falei, que região você é? Porque a gente tem um costume assim, quando a gente se identifica, né? Primeira coisa é a minha raiz. Essa é a nossa condição como indígena. De onde você é? Tonico. Aí ele fala, eu sou terena, né? Terena, Guarani, eu sou Guarani, sou lá da comunidade. Jaguaperé, da terra indígena. Jaguaperé, da indígena Guarani. Então é uma forma que a gente fala, né? Sempre que eu vou dizer, eu sou joênia, sou apitiana, sou do Guaru, meu pai é fulano, ciclano. A gente se identifica assim, com parente. Eu sei minhas raízes. Aí eu perguntei dele, de onde você é? Porque aparentemente a Amazônia é muito forte nisso, né? Aí, eu sou de Manaus. Porque na ideia, na concepção dele, você colocando ele de outra região, já dá a entender que ele não é indígena. Aí eu falei, você não é indígena, não? Não sou. Tá, mas porque eu trabalho numa organização indígena e a gente estava precisando de alguém, mas a gente dá preferência a indígena, para ficar lá como vigilante. Aí ele rapidinho, não, eu sou lá da Raposa Serra do Sol. Já mudou, sabe? Mudou o discurso. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque ele falou assim, eu aprendi isso na prática, porque ele disse assim, eu não me identifiquei como indígena porque ele não me deu emprego. Aqui é muito forte a discriminação. Então, a partir do momento que eu me identifico, eu sou macuxi, eles vão negar emprego, não vão querer mais falar comigo, eles têm um preconceito muito grande de discriminação contra essa questão indígena. Por quê? Porque está no auge de um conflito de uma terra. Eles acham que todos os indígenas estão prejudicando ou tomando o direito de alguém. Então, eu acho que essa questão da identidade indígena, ela é muito forte no Brasil. E a gente não consegue ainda discutir isso, por quê? Porque traz um pré-julgamento, um preconceito desde as nossas escolas. Né? Eles colocam a indígena como se fosse coisas do passado. Essa questão, você for ver o livro de história, tem escrito lá, os índios, nem indígenas, os índios pescavam, os índios caçavam, colocam uma figura totalmente estereótipa, o lado do indígena pintado, com cocá, e as mulheres nuas ou seminuas, tem uma visão totalmente diferente. Aí quando você vê um indígena que está aqui formado, falando, usando celular, usando tecnologia, aquilo lá não é mais índio, né? Eu falei, se eu não sou índio, o que nós somos então? Porque não somos brancos, não somos aqui. Aí tem uma questão, inclusive dos órgãos públicos, tem uma questão dessa, né? Eu estava ouvindo uma colega minha da universidade, ela estava falando, já ainda está muito forte. Gente da Polícia Federal falando, olha, para mim isso não é índio não, só porque o rapaz estava usando um notebook. Isso para mim não é índio. Índios são os Yanomami que estão lá no meio da mata e sem falar português, então só pelado. Olha a ideia. Então, gente, assim, eu não sei dos por hoje, mas essa questão da identidade, né, hoje já é uma coisa para se discutir. Ela não é uma questão de retirar direito, né? A terra indígena, eu achei errado essa forma, porque a gente tem uma experiência em Roraima, da igreja, ela comprou uma fazenda com título, né? E porque estava demorando muito a demarcação de uma terra indígena, a terra era pequena, pegou e doou. Ela foi incorporada à terra indígena. Ela se tornou terra indígena, mas ela tem uma condição na lei 6.1, são terras dominicais.
Então ela tem um domínio dela, então ela repassaria nessa condição, e jamais poderia ser transferida para outro proprietário que não seja indígena. Então tem alguma coisa errada aí, a forma como que o governo repassou para fazendeiros que não eram eles. Eu acho que caberia, se tiver muito tempo aí, e também se com propriedade particular, como propriedade, caberia uma ação de uso capião. Qualquer indígena tem um direito, qualquer um brasileiro. Se eu tenho uma terra, eu tenho o direito de posse e propriedade. Agora, a terra indígena é de uso coletivo. Vai se incorporar com os mesmos benefícios, questão tributária, questão de proteção, vai caber os mesmos direitos de uma terra indígena, mas não poderia ter passado para outra. Só essa questão sobre isso, né? Outro ponto é sobre... Peraí. Oi? Sobre os índios que vão para a ONU. Ah, tá. Eu vou responder dos dois logo, é meio parecido, né? É muito útil. Eu tenho participado de muitos eventos, né? Não falei, mas meu mestrado é em Direito Internacional dos Povos Indígenas. Fiz lá no Arizona, com James Anaya, que é relator da ONU. É que geralmente não apresenta a necessidade, mas eu fiz meu mestrado lá, mas por que eu fiz? Justamente porque a gente já tinha uma experiência nessa área internacional. Desde 2003, nós trabalhamos nesses vários mecanismos de direitos internacionais. Participei muito da questão do Fórum Permanente, onde se discutia a Declaração da ONU de Direitos Humanos, tanto da ONU como da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, é muito tímida ainda a participação brasileira nesses fóruns internacionais. Geralmente, a gente começava aí como COIAB, né, a Federação das Organizações, e como CI também. Nós utilizamos esses mecanismos para fazer uma denúncia contra o Estado brasileiro, no caso da Raposo Serra do Sol, e respondendo a tua pergunta ajudou bastante, porque no meio das crises, em 2004, nossa, bastante tempo atrás, né? Eu já estava lá como advogada, em 2004, ajudando, mas também utilizando os mecanismos. Essa é uma prática que quase muitas pessoas não sabem e não fazem, mas todo mundo aqui nessa sala pode acessar os direitos internacionais. Tem uma página na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quando o Brasil não consegue resolver os direitos aqui, tem como acessar, fazer uma denúncia porque ele não está respeitando. E hoje já existem várias denúncias internacionais, mas naquele tempo o CIA acho que foi uma das primeiras organizações e utilizou essa questão da violação da Convenção 69 da OIT, esse artigo 231, porque o governo estava demorando, já quase 40 anos nesse processo de identificação da Raposo Serra do Sol, e estava muito, digamos assim, na dúvida se o presidente, naquela época, o Lula, né, ele iria ou não respeitar os direitos internos do Brasil. E a gente conseguiu uma medida cautelar, é como se fosse medida liminar aqui no Brasil, mas a gente chama medida cautelar, que a OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, determinou que o Estado brasileiro não removesse os povos indígenas de suas terras tradicionais. Essa questão de não remover é por quê? Porque tinha várias ações na justiça de fazendeiros que diziam que era para retirar os indígenas porque a gente estava em processo de retomada. Isso tudo que os Guarani e Kaiowá estão passando, a gente já passou. Então, conflito, mortes, perseguições, briga na justiça. Então, a gente já passou isso há muito tempo. Então, a gente tem uma experiência. E aí, que foi que segurou essa decisão? Essas várias liminares que diziam que era para retirar indígena, foi uma recomendação, que era não para remover as comunidades de suas terras tradicionais. E aí também teve um conflito em 2004, se não me engano, no final do ano. Os fazendeiros, eles passaram conflito mesmo. Eles incendiaram 3 comunidades, botaram fogo, passaram com trator por cima, caminhão. Isso saiu no Jornal Nacional e até hoje está impune, né? 27 indígenas, se não me engano, foram vítimas disso. Um levou um tiro e, felizmente, sobreviveu porque conseguiu fugir, mas ele até hoje continua em justiça porque nenhum caso foi punido, os processos ainda estão rolando. Continua impune, era contra o principal arrozeiro, que hoje é governador, aliás, vice-governador do estado de Pará, Paulo César Quartiero. Vocês é do DEM, eu já falo, do DEM. Só para eu refrisar de novo que ele é do DEM, porque eu vi ontem no jornal que o DEM está querendo assumir como partido para reeleger o presidente, então tomem cuidado, quem está fazendo parte desse partido. E ele respondendo esses processos, né? O Supremo segurou vários processos por conta dos conflitos, e a OEA falou para apurar e para assegurar a integridade física e cultural desses povos. Quer dizer, ele disse para o governo tomar uma medida de segurança, por isso que mandaram um monte de Polícia Federal para lá e Força Nacional.
Então, o que eu quero dizer com isso, que essa medida cautelar pressionou o governo, o Estado brasileiro, a observar esses direitos internacionais, né? Teve mais 2 recomendações que eu não estou lembrada agora, mas, assim, a gente utilizou os mecanismos internacionais naquela época, justamente para não sair da terra e para que o governo tivesse a obrigação de proteger os povos indígenas que tinham acabado de sofrer um conflito, né? Eu sei que teve o caso dos Chucurus lá, na mesma época também nossa, tem um caso agora dos Guarani Kaiowá, que o Cine entrou, né? Mas aí estão ainda em andamento. A questão dos mecanismos internacionais é que eles demoram muito tempo. Eles têm muita força política e cabe à sociedade cobrar essas medidas, porque são questões de direito, né? Se o Brasil não responde alguma questão imediata e coloca em risco vidas, né, tem como eles atenderem de urgência a esses casos, né? Não sei se eu respondi, mas sobre os partidos políticos, terminando aí, eu sei o que são contra. E tem muita gente, os que são a favor, né, tem poucos, porque antigamente é que a gente não andava mais em Brasília antigamente, porque depois que esfriou, porque eu Raposa, só parei porque não tem tanto assim como a gente ir. Roraima, você viu que é longe, né? Então, mas o que eu ouço falar, eu tive agora no Abril a TL, né? Mas deu para perceber quem são os a favor, que o que estavam com a gente quando a gente levou bomba na cara, né? Não sei se vocês souberam, mas eu também estava lá, não sei se o Tonico estava, mas nossa turma, a gente estava 22 de Roraima, jogaram bomba de gás lacrimogêneo e spray de pimenta na gente. Então, ninguém foi lá para frente parlamentar, acho que tinha 1 ou 2 parlamentares, então não é partido político, são pessoas mais políticas que talvez apoiem. Eu não posso generalizar, o partido apoia, porque apoia se votasse contra a PEC 215 na hora que foi colocada em votação, apoiaria partido político se na hora que o Temer editou uma regularização dessa condicionante Raposa fosse lá barrar. Mas então eu acho que tem políticos que apoiam, e são poucos, né? Poucos. Eu posso citar aqui, se eu for citar, não posso esquecer de alguém, né? Então eu não sei se eu vou ser justo com todo mundo, mas são poucos. Em Roraima não tem nenhum, tá? Se você primeiro estado, não tem nenhum, infelizmente, né? Por isso que a gente quer que tenham os candidatos às próximas eleições indígenas, né? Porque nós temos hoje condições, capacidades, né? Talvez para se reeleger, mas ainda tem muito desafios, porque nós não temos apoio, nós temos uma diferença muito grande dessas influências políticas e econômicas, ainda que a gente não conseguiu ainda fazer com que os nossos candidatos indígenas assumam pelo menos uma vaga lá no Congresso Nacional. E aí, então é isso, né? Aliás, de partidos políticos, tem alguns partidos que têm na sua composição de defesa dos direitos indígenas, né? Eu não sei, eu posso citar os que têm candidatos, tá? Só para não ser justo, eu lembrei agora que o PT tem alguns parlamentares que apoiam a gente, eu vou lembrar de alguns, a Érica, a Cocai, não sei nem se Janete ainda é do PT ainda, Janete Capeberi, o pessoal, né? O pessoal eu estou meio desatualizado de partido político. A Rede tem os seus candidatos, poucos eu acho que tem, mas tem alguns, tem PCdoB, alguns, eu não sei. Então é melhor nem citar, né? Porque tem uns nomes que eu vou acabar esquecendo. Se você quer contar alguma coisa nas 3 questões, a gente passa para as 3 questões. Passa para as Acho que tem uma pergunta aqui, outro Tony e outro Gauá, essas 3, e depois... Meu nome é Reinaldo, eu sou minha família de Natal, Potiguar, né? Pernambucano também, sou amigo dos amigos aqui da aldeia Maracanã. E quando a gente está falando aqui sobre terras, homologações, a gente está falando uma coisa que se chama soberania, né? Quer dizer, como se dá essa soberania, né? Já que somos de um Brasil tão grande, né? E que nós temos aqui várias etnias indígenas, quilombolas, nós temos aqui as pessoas que vieram de outros, houve uma facilidade, né, de estrangeiros chegar aqui ao Brasil, se apropriar de terras, né? Na época do Getúlio, né? Houve grande expansão de terra, só que o povo mesmo, que é o povo oriundo dessa terra aqui, que é os quilombolas e os indígenas, ficaram à margem desse processo.
E aí quando a gente está falando em soberania, o princípio da soberania seria o voto, a nacionalidade, né? E quando a gente está falando de voto, a gente está falando de parlamento, eu não me sinto representado por esse parlamento. Eu acredito que a maior parte da população não é representada por esse parlamento brasileiro, que é uma mentira. São proprietários, latifundiários, representantes do capital, são representantes das empresas da Lava Jato aí, que a gente está vendo que só uma empresa, a JBF e a Odebrecht, elegeram quase todo o parlamento. Se a JBS diz que elegeu 168 deputados, 28 senadores, e as outras empreiteiras, o agronegócio, quer dizer, então não nos representa mesmo. A questão, quando a gente está falando de nacionalidade, território, né, a companheira está falando da OIT, o reconhecimento dos povos, até um parlamento indígena, né? Por que não pensar em reunir os segmentos indígenas e a gente fazer um parlamento? Porque as mulheres não são representadas por esse parlamento, né? Nós temos mais de 50% da população e o que nós temos lá, de algumas mulheres, são mulheres de madames, esposa de quem foi governador, de quem foi senador, e fica um processo hierárquico, né? De passagem de poder para filhos, né? E é o filho de fulano, é o filho de ciclano, e na verdade nós não estamos representados. Então, quando a gente fala da questão do voto, participar de um processo político e ao mesmo tempo defender os interesses nossos dentro de um parlamento que é hegemonicamente contra nós, quer dizer, nós aqui precisamos avançar em relação a ter uma universidade indígena que reconheça as nossas falas, nossos costumes, a nossa identidade de brasileiro, porque nossa identidade não é essa que é falado pelos meios de comunicação. Não temos a nosso favor uma grande mídia para poder... Tem a mídia que diz lá, como o companheiro mostrou no vídeo lá, são baderneiros, são agitadores, estão invadindo terras. O discurso é totalmente hegemônico desse capital, desse poder econômico. Então, e tem mais, além de não ter democracia interna, utilizam o fundo partidário e doação privada, como a gente percebeu aí, para fazer toda sorte de falcatrua. E nós estamos numa grande negociata, essa que é a verdade. Então, de um lado, a gente tem que utilizar os instrumentos, como você fala, jurídico, né? Que a legislação, de alguma maneira, deixa brechas, como o uso capião e outras formas de ocupação, isso tanto na cidade como no campo, e aí definir os territórios e estratégias, inclusive, de parcerias internacionais para alcançar os objetivos, porque eu não vejo de forma legítima, eu vejo a gente como inocente hoje, porque nós vamos entrar dentro de um partido político, só que as desvantagens são muito grandes. Então nós já vamos entrar sem recursos, sem mídia, e dentro de um parlamento que basicamente só vai falar contra a gente. E nós estamos vendo aí que cada vez mais os direitos dos trabalhadores estão à margem de tudo. Então, quais são as estratégias, né? Imagine se nós conseguíssemos reunir dessas 200 e tantas etnias, 300 etnias, um encontro internacional, um encontro nacional para debater políticas públicas, não na área de saúde, de educação, né? Em contraponto a essa verdade hegemônica. Porque se a gente ficar dentro, tentando disputar o espaço que não é nosso, a desigualdade vai ser muito grande. Quando chegar agora querem passar, que era de 300 milhões, passaram para 800 milhões de doação. Agora querem passar para quase 4 bilhões de doação a partidos políticos. Quem vai se eleger? Vai ser o filho do César Maia, vai ser o filho do agronegócio, vai ser o filho dessa direita que está aí, e nós vamos ficar lá disputando o mesmo espaço hegemônico dentro dessa mentira, que realmente é uma mentira, não tem democracia interna. A única coisa que nós sabemos que existe dentro dos partidos políticos é 5% destinado à atuação das mulheres, que também não são usados, né? Vilipendiado esse direito. Então, nós precisamos repensar esse princípio do voto, esse princípio, principalmente a questão dos partidos políticos, uma reforma política que permita garantir minimamente a presença do índio, do negro, da mulher e dos segmentos marginalizados dessa sociedade. E você, na área de direito, está nos apontando esse caminho. Bom, em relação ao canto que a Paula perguntou, né? Oi. Em relação ao ritual, né? Acho que o Guarani isso é muito forte, muito presente, né? Durante esse movimento de articulação tanto para
reocupação, ou seja, retorno à área, né? Esse ritual é fundamental, porque é um momento tudo assim sagrado, porque no momento que ele vai fazer um reencontro, né, com seus antepassados que está ali enterrado ali na região, não é só somente com, mas todos os seres que estão se encontram, né, ele vai ter um novo reencontro. Então por isso os rezadores, o Nyanderu, né, acionam rituais e muitas vezes anos passa para acontecer esse processo de retorno, né? Então não é tão simples assim, porque do ponto de vista indígena dos Guarani Kaiowá, porque você está retornando a uma área onde já viveram muitas pessoas que hoje não vivem mais, mas vivem de outras formas, como invisíveis, onde se encontra outros seres. Então precisa fazer um ritual de neutralização do espaço desses seres, muitas vezes seres ruins, seres maléficos. Então nesse sentido o rezador falou, a gente vai retornar assim a nossa área antiga, onde já foi ocupada há muitos anos, há muito tempo, já saíram, ou seja, se encontraram fora dessa área. Então esse processo de retorno exige, por isso, esses rituais de proteção, rituais ao mesmo tempo também se avalia bem que ali também existem pessoas que podem atirar, ali, pessoa armada, né? Também para neutralizar tudo isso, neutralizar bala, enfim, essa é uma crença muito forte entre os Guarani Kaiowá, né? Que é possível isso. Então usa esse rituais religiosos, eu chamo de religiosos, espirituais, de ser líderes, aciona todos esses conhecimentos que é capaz de neutralizar todos esses movimentos maléficos, né? Então, para neutralizar, para esfriar, até mesmo para dominar esses seres, que ele aciona rituais, né? Os cantos, aí inclui canto, essas comunicações religiosas dos Guarani Kaiowá, né? Então, a frente que toma, além da liderança política, porque ali quem está retornando é a família, né? Aí vai as crianças, pessoas idosas, porque não sei se você percebeu, já assistiu o Martírio, mas boa parte do Martírio é um filme que mostra essa luta, onde aparece claramente que esse retorno não é um guerreiro somente homem que está voltando, né? Somente os adultos, são as famílias, né? Uma família extensa, uma família grande, onde inclui crianças, pessoas idosas, enfim, as mulheres, todos. Então, a preocupação do rezador para acionar esse ritual, para esse canto, esse poder de neutralizar esses outros poderes ruins, então é para isso, né? Então é um processo muito lindo, um processo importantíssimo. No momento que ele vai retornar à sua área, demanda de modo muito rígido e rigoroso, porque ali existem perigos, assim, literalmente, tanto dos invisíveis quanto dos próprios visíveis, que se encontra lá os jagunços, se encontra pessoas perigosas armadas lá. Então esse processo está muito ciente para a pessoa. Quando eu entrevistei para a tese, ficou isso para mim muito claro. Eu já sabia, mas quando fui para fazer isso, ficou muito mais clara, detalhada, que a preocupação é esse retorno e, ao mesmo tempo, o reencontro com os seres que se encontram lá, com os parentes. Outra forma de se comunicar, ao mesmo tempo se comunicar também, porque é uma forma de você se revincular, ou seja, foi desvinculado da área, ou seja, quando foi removida a comunidade, desvinculou da área. Ele tem no momento que retorna, ele vincula, ou seja, vai uma reconexão, tipo assim, e só que esse processo exige essa comunicação através do canto, através do ritual. Então, nesse processo que acontece, mas nesse processo,
preparatório, que muitas vezes leva anos, que exige muitos tipo assim, cumprimento, ou seja, não pode bobear, né? Precisa seguir rigorosamente essa liderança que está buscando essa ação, esse momento adequado para isso, né? Então, isso é muito importante, porque não é como o jornalista fala localmente, invasão, amanhã seguinte, amanhã vamos fazer isso, não é, né? Exige um tempo, exige essa articulação entre os próprios líderes espirituais para retornar ao local. E quando retorna também exige um reassentamento, um retorno, né? Aí coloca todas aqueles altar, tipo altar, né? Finca ali e onde continua os rituais, os cantos, todos, isso é comunicações. Né? Porque o ritual e o canto são comunicações com quem você está se comunicando de outras formas. Então, por isso, nesse momento de retorno às terras, principalmente, que hoje demanda demarcação, aciona esses saberes. Ou seja, muitas vezes é reativa, né? Porque muitas vezes está, até mesmo na reserva, nessa reserva do CPI, o pessoal fica até mesmo sem ativar, sem praticar esses rituais. Mas no momento que ele precisa retornar, ele aciona de modo muito rigoroso, porque esses rituais que vai proteger durante a guerra. Ou seja, é uma guerra, ele sabe muito bem que é uma guerra. Você vai enfrentar, vai para o enfrentamento. Mas é importante que nesse enfrentamento o rezador aciona outro tipo de arma, né? Que são invisíveis, que pode controlar. Isso é muito importante, só para citar aqui no momento a recordar que eu presenciei, acho que todo mundo assistiu através do jornal. Um rezador importante foi convidado para fazer frente. Tinha muito pistoleiro ali fazendo tiroteio, lançando tiro sobre todo mundo. Aí ele falou, vou fazer um ritual que ele é capaz de ver companheiro como indígena. Eu tenho muita crença, sou muito crente, né? Por isso também, muitas vezes, sou muito... E quando nesse momento é possível, né? É possível ver meu companheiro como meu inimigo. E 2 dias depois, a gente escutou um tiroteio lá no fundo entre eles, porque ali era mais ou menos 1000 metros, onde se acampa pessoas armadas. Daqui a pouco, meia hora depois, apareceu polícia, pessoa da funerária, se carregando para lá. Depois a gente ficou sabendo na cidade que entre eles se atiraram porque eles viram o companheiro como fosse indígena. Aí falaram que eu pensei que fosse indígena me atacando, eu atirei, era meu companheiro. Mataram com 2 companheiros. Aí a partir daí, pistoleiro nunca mais até hoje foram atacar lá. E falaram, algumas coisas aconteceram. Mas para esse tipo de situação, então esses seres que o rezador aciona, que a gente que está nessa guerra acredita muito. Não tem como não acreditar, né? Porque como é que é possível um pistoleiro se ver o companheiro como fosse indígena atacando ele, né? Ele atira no companheiro e com isso aí finaliza a ameaça à comunidade. Mas aí o rezador explica como é que isso funciona, só ele sabe, mas todo envolve um canto e também quando acontece, porque se quem participou, quem já assistiu de perto, se não fosse esse tipo de rituais, em cada ataque acho que morreria mais de 100 pessoas, eu acho assim, né? Porque em cada reocupação vão 500, 600 mais ou menos, menos de 1000 sempre vão, né? Mas se você chega no meio do tiroteio, está atirando em toda a direção, na barraca, enfim, muitas vezes nenhuma pessoa sai daí ferida. Ou alguns pegam uma ferida. Então eu como seguidor dessa região Guarani, Kaiowá, eu acredito muito que esse ritual, esse canto, é muito útil sim, né? Para esse tipo de proteção de outra ordem, de outra natureza, de outras
porque esse é a base, é o fundamento ou seja, do papel do rezador nesse processo, como líder espiritual, líder religioso, pode ser líder religioso, espiritual. O papel dele é fazer esse tipo de ação e proteção, né? E claro que o líder político, ao convidar ele também ir a Brasília, com certeza também funciona. Por exemplo, aquele apagão, lembra que aconteceu no final de 2015? Então, também vários líderes religiosos indígenas de vários lugares do Brasil também anunciaram que tinha articulado entre eles líderes para fazer esse tipo de rituais para que acontecesse aquele movimento de apagão, né? No momento que o PEC estava, não sei se estava começando a votação ou aconteceu aquela coisa, mas de qualquer forma que o rezador espiritual justifica, ou seja, fundamenta o trabalho dele, que eles são uma forma de controlar de outra ordem esses poderes. E só assim eles falaram, agora me falaram só assim. Para mim aqui do Rio, de outro Espírito Santo, já andei conversando com todos sobre isso, que também me interessa muito em entender esse mundo, esse outro tipo de... Ele fala que só por conta disso eles viveram até hoje. Se não fosse esses conhecimentos, se não fosse essa estratégia, esse conhecimento, saberes religiosos, espirituais, não conseguiria viver ao longo de 500 anos. Nesse sentido, continuo fortemente acreditando que esses rituais, essa forma de comunicação através desse meio funciona. Também eu fico pensando, mas como que esses indígenas, meus parentes, principalmente Guarani, e os próprios Tupinambá, e os próprios Puri e outros, esse tipo de sonho, como a gente discutiu ontem, e viveram até hoje. Que algumas coisas tem, né? Algumas coisas ele tem usado para viver até hoje, né? Diante da situação que aconteceu, né? Ao longo do tempo. Então, e da Brasília também, muitos rezadores vão com os Guarani Kaiowá, sempre vão, né? E a crença, essa religião, muitas vezes anunciada na Assembleia, é que esse é um fundamento. Porque se não crê, se o jovem, a geração não crê mais na religião Guarani, a luta vai se enfraquecer, ou seja, não teria mais sentido, porque, então, no sentido, o rezador sempre cobra, sempre convida as gerações para participar. E também eles, do ponto de vista do religioso, o Guarani Kaiowá, eles acreditam que através desse ritual vai convencer sim vários inimigos, sim, literalmente inimigo, para que não vença, ou seja, para que sempre se enfraqueça, ou seja, para que não tenha sucesso na sua ação. Então, nesse sentido, os Guarani sempre ao ir a Brasília, leva sempre 2, 3 rezadores, mulheres rezadoras, mas para esse tipo de trabalho, além da liderança política, nos papéis de liderança política, né? Falar de política, de articulação política, mas esse líder religioso tem outro papel importante, mas essa articulação, essa luta conjunta, acho que é muito útil. Em vários momentos eu já ouvi falar que não se preocupa não, porque isso a gente vai neutralizar através do canto, através de rituais, através de uma comunicação. Eu acho que essa é a luta mais importante entre os Kaiowás e os Guarani, já achei. Essa terra, ele chama muitas vezes, essa chamada da terra, que chama, a terra te chama, né? Ou seja, você se comunica com a terra. Essa comunicação é muito importante, porque essa é a força, porque entre os Guarani é vista a terra como um ser humano, né? A terra é humana, então ele está te chamando, ou seja, tem que ter uma força
uma conexão ali para lutar a terra e os próprios Guarani juntos, conjuntamente. E sempre há essa profecia que vai, ou seja, a demarcação vai acontecer, né? Então essa é uma esperança que eu entendo muitas vezes diante do Michel Temer, diante do ministro, diante desse marco temporal. Eu particularmente, como já nesse contexto intercultural, onde circulo, fora muitas vezes eu já entendo outra crença, eu muitas vezes até mesmo sem mais esperança, né? Mas ao conversar com o rezador, ao conversar com esses líderes espirituais, às vezes eu acabo assim recarregando a minha crença, né? Que vai dar certo. Quando aconteceu todas essas coisas, eu conversei com vários ali, e aí agora? Então sempre isso aí. Ele fala que é muito complicado o contexto, realmente não é fácil, não vai ser fácil, mas vai dar certo, a gente vai enfraquecer. Precisamos enfraquecer, precisamos de muito reza, de muito ritual, de muitas articulações entre nós, contra líderes espirituais, a gente vai enfraquecer. E vocês continuem fazendo o seu papel, mas sem medo. Não vai acontecer nada, então continue firme. Então tem essa comunicação entre líder político, que no caso eu, no caso a Joênia, o líder político, mas tem esse líderes espirituais, esse líderes religioso que aciona tudo isso que aconteceu. Quando a gente pensou levar ao espaço ao EA a denúncia, né? Também aconteceu de modo muito igual, né? Que a gente tinha juntado muitos documentos concretos que provam que há violações, há descumprimento, o Estado brasileiro não cumpriu o seu compromisso. A gente juntou todo esse documento, mas essa dificuldade de acessar esse espaço, né? E a gente articula, tem advogado do Eloy que vai falar hoje à tarde, daqui a pouco, e a gente se juntando e buscando todas as informações, todos os materiais, todos os fundamentos para isso. E o rezador sempre fornece essa esperança. Claro, não vai dar certo. E até que deu certo quando abriu a ONU, quando ia mandar um relatório, a relatória, né? Em março agora de 2016, antes de um mês, havia uma discussão porque o Brasil já sabia, ou seja, Brasília já sabia que estava se organizando a vinda dessa equipe lá da relatora da ONU. E ele tentou dificultar, tentou barrar, mas a gente até que chegou até a área Guarani Kaiowá, chegou até o local e a gente preparou todos os documentos, visitou várias áreas. E tem, através das organizações que o Eloy vai explicar melhor à tarde, temos sim conseguido protocolar sim a denúncia na OEA, onde ocorre essa denúncia, né? Eu não entendo bem se isso foi. Comissão Interamericana. Nesse espaço, conseguimos sim. E conseguimos também a vinda dessa equipe. E agora há uma comunicação do Eliseu, hoje está no lugar do São Negociador Eliseu Kaiowá, né, que é meu companheiro, Eliseu Guarani Kaiowá, que está lá até dia 10 de agosto, não sei se até dia 15 de agosto, está lá articulando toda essas visitações aos apoiadores, principalmente ao político, né? Ao deputado, enfim, ao Supremo, tentando marcar audiência. Acho que alguma da estratégia, ele está tentando fazer isso, tentando fazer uma campanha nacional, que seu direito é aquele demarcação já, acho que tem várias, está pensando uma campanha nacional, ao mesmo tempo acionando a imprensa internacional, me pediu para fazer uma nota para ele
Então ele está tentando fazer vários, e esse movimento em Brasília entre dia 14 até 17, essa é outra estratégia que está tentando a PIB fazer, e chamar também pessoas ligadas a apoiadores global, internacional. Então ele está tentando fazer essa